Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a cada um dos inscritos do canal Ebenezer Oficial. Nós estaremos agora ouvindo um testemunho muito forte da nossa irmã Maria. Quero convidar ela para cá, que vai estar contando um testemunho que vai edificar a sua vida. Foi sobrenatural o que Deus fez na vida da irmã Maria. Eu quero estar orando por ela aqui, para que ela possa estar contando o testemunho. Senhor, meu Deus e meu Pai, está a tua serva, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez aos nossos corações através dela, que através desse testemunho, vidas venham se render aos teus pés, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e é maravilhoso e sempre está conosco, assim como o Senhor esteve com a irmã Maria. Que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa a tua serva nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para os amados. Que nesta noite o Senhor venha falar em cada coração que estiver assistindo esse canal Ebenezer. E eu vou contar algo da minha vida, aquilo que o Senhor fez. Mas primeiro, eu quero ler aqui em Salmos 40. Que diz assim. É muito forte essa passagem bíblica aqui. Que fala assim: esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou para mim. Ouviu meu clamor, tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés uma rocha, afirmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém, amados? Há 30 anos atrás, um casal chegou em minha casa para falar do amor de Deus para mim. E eu ouvi aquela mensagem que o Senhor mandou aquele casal falar para mim. Mas eu só ouvi, eu não pus em prática. Passado um tempo, eu fiquei viúva, fiquei sozinha, com um filho pequeno para criar e com muita dívida. Na época, eu tinha um bar e mercearia e fiquei tomando conta ali daquele comércio, sozinha. Tudo que eu ganhava era só para pagar a dívida, somente dívida. E eu fiquei uma pessoa muito revoltada. Eu me revoltei contra tudo e contra todos. E eu fiz umas amizades. Uma dessas amizades me convidou para sair à noite, ir para as festas. Eu que não era disso, a minha vida era só trabalho. E ali eu comecei a sair com essa amiga. E comecei ali a beber, comecei a fumar, comecei a ir para a noite, me divertir, como o povo do mundo fala, né? Que o povo do mundo fala que se divertir é fumar, beber. Nem lembra que Deus existe. E Deus batendo ali na porta, e eu não dei ouvido às palavras que nosso Deus falou. Passado um tempo, eu conheci meu esposo hoje. O meu esposo atual, um homem de Deus abençoado. Se conhecemos num lugar terrível, num lugar horrível. Se conhecemos naquele lugar e continuemos a ir naquele mesmo lugar. E ali, eu fiz muita amizade eu fiz. E uma dessas amizades que eu fiz, se dizia ser minha amiga. A minha amiga de todas as horas, de todos os momentos. Certo dia ela fez um prato com a comida e levou para mim comer. Ali naquele bar falido, que estava quase falindo já.
Eu ofereci para muita gente, que tinha muita gente ali em volta, e ninguém quis comer. Ela olhou e disse que era somente para mim. E eu comi. Eu adorava comer, né? Que nem eu gosto de comer até hoje. E eu comi aquela comida sozinha. E foi passando os dias. Passados uns dias, eu comecei a sentir assim uma coceirinha na minha cabeça, mas eu não me importei com aquilo muito. Mas aquilo foi só se agravando. Se agravando, ali formou-se uma ferida. Essa ferida foi crescendo, crescendo. Estava me incomodando já, aquela coceira, aquela ferida só crescendo. Procurei um médico. Aliás, procurei primeiro uma macumbeira. Cheguei na casa daquela senhora, eu disse para ela que eu queria que ela benzesse, fizesse lá uma reza, para aquela ferida sarar. E ela disse para mim que ela não rezava mais, que ela não mexia mais com aquilo, que ela era evangélica. Olha só como Deus é lindo. Começou aí, né? Aí ela disse para mim que ia chamar um pastor abençoado para orar por mim. E esse pastor orou e disse para mim que aquela enfermidade que eu estava, só quem podia me curar era o Senhor Jesus. Que ali foi obra de bruxaria que fizeram para mim, e só quem tinha o poder de curar era Deus e mais ninguém. E na época, eu muito nervosa, desesperada com aquilo tudo, eu disse, esse pastor está doido. Saindo dali, procurei outro centro de macumba. Cheguei lá nesse centro de macumba, era um centro de macumba mesmo. Liguei, é aqui que eu fico. É aqui que eu vou receber a cura. E aquela mulher fez ali um negócio, fez uma água lá, e cada vez que eu lavava a minha cabeça com aquela água, eu piorava mais. Cada dia piorando. Procurei um médico. Chegando naquele médico ali, um senhor idoso já, ele disse assim para mim, olha, eu não sei o que é que você tem, mas vamos fazer uns exames. Fez uns exames e não deu nada. Ele disse, eu não sei o que você tem. Eu não sei o que fazer, mas mesmo assim eu vou te dar umas injeções para você tomar, para aliviar essa coceira e essa dor que você está sentindo. E ali ele fez, me deu as injeções, remédio e tal, fui para casa. Mas só piorava, só piorava. E eu continuando lavando a cabeça com aquela água que a mulher mandou eu lavar, e só piorava. Aquilo foi crescendo, a ferida foi crescendo, foi crescendo a um ponto. Aí eu me desesperei. Fiquei muito nervosa. E eu tinha uma amiga que ela chamou, eu ia uma pastora para a casa dela. E ela mandou me chamar e eu fui. Ela disse, vem que a pastora vai orar por você e Deus vai te curar. É só você crer. E fui. Mas aonde eu ia era em busca da cura. Eu não ia assim buscar Deus. Eu só queria a cura. Eu disse, se for para me curar, eu vou. E fui. Cheguei lá, aquela senhora olhou para mim e disse assim para mim. Assim que eu cheguei logo de cara, ela já foi falando. Eita, mulher de pouca fé. Eu olhei para ela, eu não entendi o que ela tinha falado. Ela orou, tirou uma palavra para mim e disse para mim, mais uma vez, só quem tem o poder de te curar dessa enfermidade é Jesus Cristo. O seu médico é Jesus Cristo. Não existe outro médico. Não existe médico nenhum que te cura. Só quem tem o poder de te curar é Jesus Cristo. Mulher de pouca fé. Entenda que só quem tem o poder de te curar é Jesus Cristo e mais ninguém. E tem mais uma coisa. Deus manda te dizer que Ele vai provar que Ele é Deus na tua vida. Aquela mulher vai fazer outro prato para você comer, que vai ser atacada, afinal você vai comer e vai morrer. Se você quiser comer. Se você quiser comer, o problema é teu. E tem mais, mulher de pouca fé, ela repetiu. Aquela mesma pessoa que fez a bruxaria para você, ela vai sentar ali naquela mesa onde você comeu aquele prato, e ela vai confessar para você como foi que ela fez. Somente aguarde. E fui para casa com aquilo na cabeça. E eu dizia, mas cadê a cura? Que eu não estou vendo a cura.
né? E as feridas só aumentando, aumentando. Meu cabelo era grande, lindo. E ali meu cabelo caiu de uma tal maneira, a ferida tomou conta da cabeça toda. Ali eu fiquei fraca. Ali eu já comecei a ficar leprosa. As unhas já começou a ficar doente. As minhas unhas em volta criou pus nos 10 dedos das minhas mãos. E ali até minhas unhas caiu. E ali, cada dia que passava, eu ia ficando pior. Eu ia no médico, o médico disse, olha, não vem mais aqui não, porque eu não sei o que fazer com você. Os médicos me desenganou. Me desenganou, dizendo que eu não tinha mais cura. E ele disse para mim ter fé em Deus. Perguntou se eu sabia fazer crochê, eu disse que não. Ele disse, então aprenda, para você ocupar sua mente, porque se você não ocupar sua mente, você vai ficar doida, você vai ficar louquinha. E fui embora para casa. Eu chegava em casa, amados, era uma coceira tão grande, parecia que tinha bicho me comendo. Parecia que na minha cabeça tinha um monte de bicho que me comia. Eu ia para debaixo do chuveiro gelado, para molhar a minha cabeça com aquela água gelada, para aliviar aquelas coceiras, aquelas dor. E ali eu fiquei muito doente, muito febril, emagreci, toda leprosa. Eu dizia, e agora? Como é que vai fazer? Abri uma igreja em frente da minha casa, uma igreja pequenininha. A placa estava escrito lá, Pentecostal. E ali eu disse, eita, abriu uma igreja aqui, eu vou lá, nessa igreja. E comecei, eu fui 7 dias, que começou uma campanha, e eu comecei essa campanha, mesmo sem entender. Eu fiz a campanha de 7 dias. Com 7 dias, essa igreja fechou. Eu digo, eita, e agora? Teve um dia que eu amanheci muito doente, febre. E essa pessoa trouxe outro prato para mim comer. E ali o meu esposo pegou o prato. Eu tinha um cachorro que comia de tudo. E meu esposo levou aquele prato para o meu cachorro comer, ele só cheirou, não comeu. Meu esposo fritou um pedaço de carne e pôs em cima ali daquela comida. Ele comeu a carne, mas não comeu a comida. E ela foi embora, essa pessoa. Belo dia eu estava ali sentada no meu bar. E ela chegou e disse assim para mim, como que você está? Eu disse, eu estou bem. E ela não olhava para mim. Ela disse, outro dia eu vim aqui e trouxe um prato para você, mas você não quis comer, você nem veio me receber. E eu fiquei tão nervosa que saindo dali, eu levei o seu nome para uma igreja para orar. Aí eu lembrei do que a mulher tinha falado, que ela ia falar que colocou meu nome. E ela chegou para mim, ela olhou bem para mim e falou, Maria, não tem como eu negar. Eu fiz uma bruxaria para você, que eu queria te matar. Eu fiz para você morrer. Eu coloquei teu nome na boca de um sapo e costurei. Quando aquele sapo morresse, você ia morrer também. E eu ali sem conhecer Deus. Eita Deus. Jesus é tremendo. Ele nos fortalece naquele momento que a gente acha que somos fracos. Ele faz a gente forte. Naquele momento que a gente acha que Deus não está vendo, mas Ele está com as mãos estendidas. E naquele momento, Ele me deu autoridade, mesmo sem conhecer Ele. Eu disse assim para aquela mulher, que eu gostava muito dela, nunca tive raiva dela, nunca, pelo contrário. Eu disse assim para ela, olha, amada, você fez tudo isso para mim, só que deixa eu te falar uma coisa. O Deus que eu estou servindo hoje, olha só, gente, eu nem servi a Deus, mas eu disse isso. O Deus que eu estou servindo hoje, Ele pode mais do que todos os sapos e do que todos os demônios juntos. Meu Deus tem poder para tudo. Viu, amada? Ela levantou e saiu e foi embora e sumiu. Eu disse, nossa, eu disse tudo isso sem conhecer Deus. Mas os crentes falam que Deus é Deus do impossível.
Eu vou acreditar nesse Deus dos crentes. E a igreja fechou. E ali eu já estava podre, fedendo. Os cabelos só uns fiapinhos de nada. Eu mandei o meu esposo embora. Eu disse, meu amor, vai embora. Vai porque você não merece uma mulher podre, não. Você merece coisa melhor. Vai procurar uma mulher sarada para ti. Ele disse, não. Se Deus nos uniu, Ele me pôs na sua vida para me cuidar de você e você de mim. E nesse momento, quem precisa de mim é você. E nós vamos ficar velhinho junto por toda a vida. E ali eu comecei, a luta foi maior ainda. Que eu vi que os cabelos caiu tudo. Ele ia lavar minha cabeça, eu dizia, aí, nego, como é que tá? Tá sarando? Ele dizia, tá. E os cabelos, caiu tudo? Ele dizia, não. Aí eu me olhava no espelho e me desesperava. E ele disse, eu não quero que você olhe mais espelho, não. Ainda falei para ele de novo, tu tem certeza que quer viver comigo assim mesmo? Careca, podre, fedendo, leprosa. Ele dizia, tenho. Eu olhava para minhas mãos, parecia um sapo. Eu dizia, agora a igreja fechou. Eu com vergonha, o bar tinha falido já, baixei as portas, que não tinha nem como trabalhar. E quando eu chegava nos lugares, as pessoas se afastavam de mim, porque ali eu já estava fedendo, podre. As pessoas que ficavam perto tampavam o nariz, que não aguentavam o fedor, era demais. E eu tinha uma amiga que eu mandei chamar ela na minha casa, eu falei, amiga, será que essa sua pastora pode vir aqui na minha casa? Pode. Trouxe essa pastora orou por mim, e ela disse a mesma coisa. Só quem tem o poder de te curar é Jesus Cristo. Não existe médico nenhum. Deus vai te curar. É só você crer e dar um passo para Ele. E fez apelo. E ali eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E meu esposo se reconciliou, que estava afastado. 6 anos afastado da presença de Deus. E ali nós deu a mão e fomos juntos. Quando eu chegava na igreja, as pessoas se afastavam de mim. Eu que gosto de fazer amizade, onde eu chego eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar com todo mundo. E as pessoas se afastavam de mim. Aquele lugar que tinha gente sentada, eu ficava só, eu e meu esposo. Só quem ficava do meu lado era o Espírito Santo e o meu esposo. Que as outras pessoas tudo se afastaram de mim. E eu dizia para ele, eu não vou para a igreja mais não, porque as pessoas se afastam de mim. Ele dizia, não, você vai para a igreja sim, nós vamos para a igreja juntas. E nós vamos lutar junto, Deus vai te dar a vitória. E você vai ser uma crente linda, e eu vou estar junto com você o tempo todo. E comecei no dermatologista, ele dizia a mesma coisa, não tem cura, não tem cura. Até que um dia eu disse, doutor, tem cura sim. Porque eu sirvo um Deus do impossível. Eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu tenho certeza que meu Deus está me vendo. O Deus dos crentes, que curou tanta gente, Ele vai me curar. Aquele Jesus que foi para o deserto, que curou tanta gente, que curou paralítico, que curou cego, que curou aleijado, Ele vai me curar também. E eu ia embora para casa deprimida. A ponto de ir para cima de uma cama. Ali eu não comia, não bebia nada. Seca, que conforme eu ia andar, os passos que eu dava, parecia que eu ia cair de tão magra, de tão seca. Eu fiquei pele e osso. Um tratamento sério que eu fiz. E aí, aquelas feridas foi cessando. As feridas sarou. Mas ali eu fiquei careca, já não tinha mais nada de cabelo. As feridas cessou tudo. Eu disse assim, Deus, só falta os cabelos. Eu ia dormir de noite com a certeza que no outro dia eu já ia amanhecer cabeluda. Uns cabelos grandes. Aí eu passava a mão na cabeça e dizia, não tem cabelo. Mais uma vez, lenço na cabeça no outro dia. E o cabelo foi crescendo, aqueles toquinhos de cabelo. E ali, eu me afirmei com Deus.
E o Senhor sempre falando comigo: tenha fé que eu estou contigo. Eu estou contigo. Creia, creia somente. As minhas irmãs, tem delas que são evangélicas, e dizia para mim: minha irmã, acredita que Deus vai te curar. Você deu um passo para Jesus. Você aceitou Jesus como Salvador da tua vida. Deixa o resto, quem faz é o Espírito Santo. A obra na tua vida, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não dê ouvido a Satanás. Porque muitas das vezes, irmão, quando a gente está perto da bênção, Satanás usa das artimanhas dele para a gente murmurar, para a gente negar Jesus. E as pessoas diziam para mim: se afirma, confia, espera. Primeiro dia que eu fui para a igreja, que eu abri a Bíblia que uma amiga me deu, eu li Salmos 40. E eu comecei a meditar naquele Salmo 40, comecei a ler aquele Salmo 40. Digo: se Deus deu vitória para esse salmista, Ele vai me dar para mim também. E comecei, meu irmão, a ferida sarou, as unhas sarou, as unhas começaram a crescer. E ali, continuei crendo em Deus. Até que um dia, os cabelos nasceu. Eu tinha um amigo cabeleireiro, me levou lá no salão dele, ele cortou o pezinho lá, e fez um corte bonitinho, saí dali sem lenço na cabeça. As pessoas me olhavam e diziam: nossa, ela tirou o lenço. Porque quando eu comecei a usar lenço, que eu comecei a ficar leprosa e magra, as pessoas diziam que eu estava com AIDS, que eu tinha uma doença que não tinha cura, não é? E ali eu só ouvia aquilo e chorava. E meu esposo ali do meu lado: fica firme, não desista, eu estou com você, Deus está com nós, Deus vai cuidar de nós. Até que chegou o dia de eu tirar aquele lenço da cabeça. Para mim foi uma vitória muito grande, foi uma alegria muito grande tirar aquele lenço da minha cabeça. E ali as feridas do corpo começaram a sarar. Eu comecei a engordar mais um pouquinho, comecei a comer melhor. E ali, quando eu achava que os problemas tinham acabado, belo dia eu fui para a igreja, eu e meu esposo e o meu filho. O pastor da igreja falou umas palavras lá que Deus tinha mandado falar. Que na igreja tinha uma família que ia passar por uma prova mais uma vez. Que uma pessoa dessa família ia passar pelo vale da sombra da morte de novo. Mas que Deus estava quebrando os laços malignos. Ali, passados uns dias, à noite eu comi uma salada de pepino. E à noite eu passei mal. E meu esposo me chamou por 3 vezes. Ele disse que eu só gemi. Eu não vi mais nada. Depois de tudo passado, ele me contou que ele foi correndo lá, porque ele me chamava e eu não respondia. E ele foi e me viu eu caída no chão, toda enrolada, defeituosa, meu rosto virou para trás. Sabe quando você lava um pano de chão que você tosse? Eu estava assim, torcida, feito um pano. E ali ele clamou: sangue de Jesus. Começou a orar. E ele disse que se lembrou do que o pastor falou. E que nós olhou um para o outro e dizemos: é nós. Essa família que ele está dizendo é nós. Meu filho falou, ele falou e eu também falou, e aconteceu. E ele contou o jeito que eu estava. Ele disse: depois que eu me acalmei, que eu voltei ao normal, eu me senti toda doída, toda quebrada. Eu disse: nossa, mas por que eu estou sentindo tanta dor? Depois que eu me acalmei, foi que ele falou o que tinha acontecido comigo. Ele disse: filha, você ficou parecendo um bicho. Você ficou irreconhecível, seu rosto ficou para trás. Você ficou torcida, você ficou pequenininha, você ficou assim, parecendo uma coisa qualquer. Ele disse que não tem nem comparação de nada para dizer como que eu estava. E ali eu fui no médico, o médico disse que foi a comida que eu comi que eu tinha passado mal. E meu esposo tinha a certeza que não foi. Foi mais uma vez o inimigo tentando tirar a minha vida. Porque quando a gente está bem, amados, o inimigo tenta de todo jeito. Pode ser
obreiro, pastor, missionário, pode ser quem for. O inimigo tenta de todas as maneiras. Mas quando a gente coloca um Deus maravilhoso, um Jesus lindo, um Jesus que faz milagre, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele faz a obra. Quando a gente busca ao Senhor primeiro, antes da bênção, porque a gente tem que buscar primeiro o dono da bênção, para depois a bênção vir. E teve pessoas que disseram assim para mim, por que você não tirou foto para a gente ver? É um Tomé da vida, que tem que ver para crer. Feliz daquele que crê e não vê. Mas pelos olhos da nossa fé, a gente vê Jesus sim. Porque eu tenho certeza que eu vejo meu Deus todos os dias. Eu tenho certeza que hoje eu vejo Jesus todo o tempo. Todo o tempo eu vejo Ele. Eu aceitei Jesus Cristo dia 17 de novembro de 96. Eu nunca saí da presença de Deus. Eu nunca neguei Jesus. Não que eu queira ser melhor do que os outros, não. Graças a Deus, eu sou uma pecadora. Mas eu nunca saí da presença do Senhor. Sempre estou aqui na luta com Ele. Viu? Muita gente chegava para mim e dizia assim, tu virou crente? E digo, não, eu sou serva de Deus. E deixa de ir para a igreja, bora ali para um forró. Sabe aquele forrozinho da gente ia? Bora para lá. Lá agora que está bom. Eu dizia, não, eu quero é Deus. Muitos amigos convidavam a gente para fazer o que nós fazíamos lá no passado. E eu dizia, não, porque Jesus foi lá no inferno onde eu estava, na perdição, e tirou eu e o meu esposo daquele lugar, e tirou nós para fora, e Ele nos deu vida, e vida com abundância, viu? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho certeza que no meio de nós, dentro da igreja, um vizinho, tem pessoas que estão morrendo espiritual, tem pessoas que já fez a obra, que não faz mais, que não crê mais. Tem pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas, não falam mais, porque perdeu a fé, porque perdeu a confiança em Deus, porque não acredita mais em Deus, viu? E pessoas morrendo espiritual, tem muita gente morrendo espiritual, tem muita gente deixando o inimigo trabalhar, o inimigo está tomando conta das famílias, dos casamentos, principalmente casamento, que está sendo desfeito pelo inimigo, porque pessoas que deixam de estar na igreja para estar lá fora no mundo, pessoas que eram pastor, missionário, diácono, diaconisa, estão lá fora, fazendo o que o diabo quer. E quando eu li aqui Salmo 40, aonde fala assim, Deus inclinou os ouvidos, aí eu digo que é para mim. Ele inclinou os ouvidos dele para mim, e ouviu o meu clamor. Deus viu minha luta, que eu ia num canto, eu ia no outro, eu ia para todo canto. Onde dizia que tinha uma pessoa que curava, eu ia. Mas quando eu resolvi ir para o caminho certo, aí eu tive a cura. Que nem fala aqui também, Deus tirou um charco de lodo dos meus pés e me afirmou na rocha, que é a casa do nosso Deus. A casa do Senhor é nossa rocha. Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou céus e terra. E Ele colocou um cântico novo na minha boca. Antes eu adorava o diabo. Hoje eu adoro a Jesus com louvor e adoração, Senhor. Você que está me assistindo aí em sua casa, que está passando por luta, que você está doente, que os médicos te desenganou, você, um parente seu, alguém que você ama, que está desesperado, sem saber o que fazer e para onde ir, procura Jesus, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida, viu? Tem gente que fala assim, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Você só vai para o céu se você aceitar Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida e se batizar. Viu, amado? Para você ter a vitória, para você ter a cura, você precisa de Deus. Dê um passo para Jesus, que Ele vai te dar a vitória, assim como Ele me deu. Meus cabelos estão aqui, lindo, maravilhoso.
Meu cabelo só vai shampoo e creme. Aí a pessoa fala assim, nossa, que luzes bonitas que você fez. O seu cabeleireiro quem é? Eu digo, é Jesus Cristo. O meu cabeleireiro é Jesus Cristo. Ele fez assim, grisalho. Não precisa eu gastar dinheiro com tinta, para escovar, nada. Do jeitinho que ele fez, está aqui. Ele me deu um cabelo melhor ainda. E eu estou falando isso para a honra e a glória do nosso Deus. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Aonde eu chego, eu falo do amor de Deus, sim. Que através da minha vida, do testemunho, eu creio que vidas vão ser alcançadas nesta noite. E como foi sempre. Eu creio nisso porque Deus pode todas as coisas. E nós pode todas as coisas nele. Somente creia e acredite. Você que está em casa, desperta, acorda. Acorda que Jesus está batendo na porta. Jesus está voltando. Se você estiver firme, você sobe com ele. Se você não estiver firme, você fica nas trevas. Eu quero subir. Vem com a gente. Vamos juntos subir. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?